Pessoal, guarda compartilhada é quando os pais, mesmo separados, compartilham as decisões e responsabilidades sobre a criação e educação do filho. Em muitas situações, esse assunto é delicado e diversas dúvidas surgem no cenário de divórcio e convivência familiar. Quem esclarece tudo sobre guarda compartilhada é a advogada Michele Albertini, que veio direto de Botucatu participar aqui ao vivo do Band Mulher. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer recebê-la. Prazer é meu estar aqui. Como que funciona a guarda compartilhada? Guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela tem como finalidade proteger a criança. Dar um bem-estar, uma proteção para a criança, ou seja, com que essa criança tenha tempo equilibrado com o pai e com a mãe. Essa é a finalidade da lei e ela é regra no Brasil desde 2014. Então a guarda não é mais só da mãe? Desde 2014, a regra no Brasil é a guarda compartilhada, ou seja, pai e mãe compartilham as decisões sobre essa criança de maneira conjunta. Decisões estruturais. O que são isso? Decisões sobre que escola vai estudar, qual é a religião que vai frequentar, né, que eles vão fazer parte, quais serão as atividades extracurriculares, plano de saúde, vai usar o SUS, vai usar plano de saúde. Todas essas decisões estruturais, elas são tomadas em comum acordo com o pai e com a mãe. A finalidade é com que o pai participe mais ativamente da vida do filho. Porque antigamente, até como cultura, né, temos que normalmente a mãe acaba ficando, né, com o poder de decisão sobre a vida da criança, mas desde 2014 essa regra ela existe no Brasil e é muito importante essa abertura que você tá me dando aqui, Hortência, porque eu acho que muita gente precisa saber dessa informação. Avós têm direito de conviver com os netos, os pais têm direito de conviver com seus filhos. A criança não é uma posse da mãe, não é um objeto exclusivo da mãe, ela é um objeto, ela é uma criança que tem os direitos de conviver com todos da família, tios, avós, pai, e a lei ela vem justamente para isso, para proteger essa convivência equilibrada, pensando no bem-estar dessa criança. E quando existe a guarda compartilhada, só que a mãe cerceia o direito do pai a essa guarda, digamos assim, a tomada de decisões, o que o pai pode fazer, ou no caso a mãe, o genitor pode fazer? Então, se a guarda é compartilhada e a mãe não passa informações para o pai, ela está implicando em alguns crimes, algumas infrações, né? Porque é dever de quem está na posse da criança, por exemplo, a guarda é compartilhada, mas a criança está em posse da mãe, ou seja, vai viver na residência materna, fixou o lar na residência materna, mas a guarda é compartilhada, ou seja, as decisões são tomadas em conjunto entre pai e mãe. Aí, o que acontece? Se a mãe não passa informações estruturais, aquelas que eu expliquei no começo, para o pai, esse pai, infelizmente, daí vai ter que acessar o Poder Judiciário para ser socorrido, né? Porque isso realmente é uma infração muito grave. Aí, outra coisa que eu queria falar também é que todo mundo acha que a guarda compartilhada, ela é assim, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Não é isso, isso é regime de convivência. Guarda compartilhada é tomada de decisão sobre a vida da criança, decisões estruturais, não é decisão bobinha não, tá? Decisão, vai dormir na casa da amiguinha, isso aí quem tá lá com a posse da criança pode deixar a criança fazer pequenas coisas. Mas decisões estruturais, né, que dizem respeito àquilo que eu falei no começo, escola, religião, atividades extracurriculares, e essas decisões estruturais têm que ser tomadas em conjunto. Aquilo que eu falei de 15 dias com 15 dias com outro, isso é regime de convivência, tá? Que é uma outra coisa muito interessante que também veio a calhar junto com a guarda compartilhada, que é para que realmente a criança tenha uma vivência equilibrada, tanto com a mãe quanto com o pai. Para pais que moram em cidades separadas, a guarda compartilhada, ela também vale? Perfeitamente possível, porque lembra que eu falei que a guarda compartilhada, ela é da tomada de decisão em conjunto? Então, a mãe simplesmente manda um e-mail ou liga, olha, tem a escola X e a escola Y aqui, você quer vir visitar, quer conhecer? O que você acha? A mensalidade é uma, dessa daqui é uma, dessa é outra. Então, são decisões estruturais, então é perfeitamente possível a guarda compartilhada em cidades diferentes. Tá? Um dos dois
um dos dois genitores pode perder a guarda para o outro? Olha, são casos extremos, mas isso pode acontecer sim. Por exemplo, em caso em que a mãe, naquele exemplo que você falou no comecinho, não passa informações para o pai, se esse pai for até o Poder Judiciário e comprovar que a mãe está omitindo informações, isso tem nome, chama alienação parental, a mãe, sim, ela pode chegar a uma consequência gravíssima, né? Mas pode chegar a vir a perder a guarda dessa criança, sim. É preciso pagar pensão na guarda compartilhada? Olha, vamos entender primeiro o conceito de pensão alimentícia. Pensão alimentícia é tudo o que a criança precisa para viver, tá? Então, não é só alimentos, como o próprio nome diz, né? Não é só alimentos. A pensão alimentícia engloba comida, então vai ao supermercado, a casa que ela mora é alugada, é financiada, o valor entra aqui. O IPTU, o valor entra aqui. O transporte para ir até a escola, né, entra aqui. Lazer, educação, mensalidade da escola, vestimento, saúde, tudo entra para configurar, para a gente fazer a planilha de guarda compartilhada. Inclusive, no meu Instagram, diariamente, eu posto conteúdo falando sobre isso. E recentemente eu fiz uma live bem curtinha explicando como é que calculam, como é que faz essa planilha da pensão alimentícia. Porque eu vejo assim que, infelizmente, até no nosso ramo, no mundo jurídico, tem advogado que não sabe, né, como é que faz o cálculo dessa pensão alimentícia. Então, como a sua pergunta, né, é possível, é cabível o pagamento de pensão alimentícia na guarda compartilhada? Se você for considerar todos esses gastos da criança e, por exemplo, vamos imaginar que existe a guarda compartilhada, a criança mora na casa da mãe e visita o pai. Você concorda que a despesa da mãe é muito maior aqui? Porque a criança toma banho aqui, ela come aqui, ela se locomove aqui, tem as despesas inerentes da criança, então é lógico que tem que pagar. Mas numa situação, por exemplo, em que a criança mora com a mãe, mas visita o pai muitas vezes, segunda, quarta e sexta e sábado e domingo alternado. Você concorda que fica bem equilibrado e que esse pai também tem despesa de água, de luz, de comida, de transporte, de vestimenta? Você concorda? Então, nessas situações onde a vivência é equilibrada, e é aqui que eu acho que a gente vai acabar chegando no futuro, porque estou vendo gerações de pais cada vez mais participativos. Então, a tendência, e é melhor para a sociedade, porque uma criança que é próximo do pai e da mãe, ela vai ter um futuro muito mais promissor do que uma criança que não convive com os dois genitores, né? Que é o equilíbrio. Então, o que vai acontecer, né? Pai e mãe, convivências equilibradas e despesas equilibradas, aí aquelas despesas que são exclusivas da criança, por exemplo, escola, plano de saúde, daí aquilo lá tem que ser dividido. O pai e a mãe tem que dividir o valor que é inerente só da criança. Porque, na verdade, na hora do pagamento de pensão, o que é analisado são analisados dois itens, né? A possibilidade e a necessidade. Na verdade... E aí se divide isso entre o pai e a mãe. Muito bem. A gente que é especialista, a gente fala até num trinômio. Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Esse terceiro item aqui é o equilíbrio os dois. Por quê? Porque ficou configurado, por exemplo, que a criança precisa de, vamos falar uma bobeira aqui, R$3.000 para viver, um chute. R$3.000 é a despesa que a criança precisa. O pai tem que pagar 1.500 e a mãe 1.500? Não. Por quê? Porque tem esse terceiro item aqui. Vamos imaginar que a mãe é uma apresentadora maravilhosa, de sucesso, ganha uma fortuna e o pai já não tem tanto sucesso assim. A mãe tem que pagar mais que o pai. Entende? O que é interessante esse terceiro item? Que é a proporcionalidade, não é justo. E não é justo que a criança, por exemplo, tenha um padrão de vida muito diferente na casa do pai e na casa da mãe. Por isso que, às vezes, a mãe até tem que pagar os alimentos para o pai para equilibrar essa qualidade de vida. Então, essa é a riqueza do direito, ter essa sensibilidade. Por isso que eu ressalto aqui a necessidade de você procurar um advogado especializado para poder te ajudar e te dar o auxílio devido. O pagamento de pensão, a Justiça considera até 30% do salário do pai, no caso. Então, não existe isso na lei. Isso todo mundo fala como se fosse uma coisa padrão. Não existe um artigo, nenhum código, nenhuma lei que fale que é 30% do valor dos alimentos do pai. É que convencionou, isso nessa live lá no meu Instagram, que é @MichelleAlbertini, isso eu explico bastante. Fala que, na verdade, é o equilíbrio. Então, a gente acaba chegando em média nos 30%, isso que é o mais interessante. Mas às vezes pode ser muito menos, porque se um pai ganha muito mais... Eu ia até... Vou citar um exemplo, né? Um exemplo. Tá, o filho do Neymar. Neymar, vamos colocar aí, quanto ganha o Neymar? 200 milhões. Aí ele teria direito a 30%.
analisando o que aquela criança gasta por mês, ele não deveria receber 30% de 200 milhões, porque ele não usaria. Exatamente, não é proporcional. Por isso que tem esse terceiro elemento aqui. Não é só a necessidade e a possibilidade, é a proporcionalidade. Por isso que tem esse terceiro elemento que é da doutrina moderna, onde a gente apura aqui essa razoabilidade. Não é justo, né? A criança também não precisa de tudo isso. Não é? Exatamente. Tenho perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Letícia de Marília quer saber se é possível que a guarda deixe de ser compartilhada. Sim, é possível. É possível, existem algumas hipóteses que não cabe guarda compartilhada. Por exemplo, na hipótese do pai, por exemplo, está internado, ou a mãe está internada, alguém não poder exercer essa guarda. Você imagina um usuário de droga? Não pode compartilhar uma criança com um usuário de droga, né? Então, existem possibilidades, sim, da guarda não ser compartilhada, mas são exceções, tá? Porque a regra no Brasil, desde 2014, é a guarda compartilhada. Tem pergunta na nossa live? Lê para mim, Andressa, por favor. A pensão alimentícia, caso o pai não tenha condições de pagar por estar desempregado, é obrigatório aos avós paternos pagar a pensão? Isso é mito ou é verdade? Olha, mais ou menos, porque a pensão alimentícia é a obrigação primeira e exclusiva do pai. Somente na ausência da possibilidade desse pai pagar, ou seja, o pai está preso, o pai não tem realmente condições, porque eu já vi um promotor, são 16 anos na jogada, né? Eu tenho 16 anos de advocacia, eu já vi um promotor numa audiência falar assim, você come? Então você tem que dar uma parte da sua comida, do seu prato de comida para o seu filho. Olha isso, gente. Então, assim, para você chegar nos avós, é uma responsabilidade que você tem que provar que o pai realmente não tem condições, para você conseguir atingir a pessoa dos avós. Então, essa responsabilidade dos avós existe sim, mas ela é subsidiária, ou seja, só na completa impossibilidade do pai, tá? A Flávia de Presidente Venceslau, o filho pode escolher com quem quer morar? Olha, a criança, ela é ouvida... de uma escuta especializada que nós falamos, ela é ouvida com carinho, numa sala lúdica, com brinquedos, através dos psicólogos e assistentes sociais, durante qualquer idade a criança é ouvida, ela pode ser ouvida. Do 0 aos 12 anos ela é ouvida, daquela maneira, nunca é feita uma pergunta direta para a criança, porque isso realmente pode ser traumático. Imagina perguntar se quer seu pai somente tem cabimento, né? Então isso não existe, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Só que dos 12 até os 18 anos, a palavra da criança, ela passa a ter voz, não que ela tenha peso, a criança passa a ter voz, ou seja, é escutado, é considerada a opinião da criança, mas sempre vai ter ali por trás o estudo psicossocial com uma equipe técnica, né, de responsabilidade, de confiança do juiz, concursados para laudar aquilo, porque às vezes o que a criança fala pode ser uma exteriorização de uma alienação parental que ela está enfrentando dentro da casa, a mãe querendo anular o pai, bloquear o acesso dela ao pai, e ela acaba verbalizando que ela não quer ficar com o pai, mas para honrar essa mãe que pratica alienação parental. Então, tem que ser considerado com muito carinho essa opinião dessa criança. Obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Hortência, você é maravilhosa. Obrigada. E essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, para mim está sendo grandioso. Então, assim, se você está insatisfeito, tá? Pai, mãe, avó, se você está insatisfeito com o seu tempo de convivência com o seu filho, com a sua criança, por favor, procure um advogado especializado. Você pode modificar isso a qualquer tempo, tá? Não é porque foi estipulado lá atrás no divórcio que não pode ser modificado. Muito pelo contrário, isso pode ser revisto a qualquer tempo, tá? Lute pela sua criança, ela não tem voz, ela precisa de você. A gente está na mão dos adultos.